Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para mais uma reflexão, desta vez sobre teologia, teólogo. Qual é o papel do teólogo na Igreja do Senhor? Qual a importância dele? Antes, vale lembrar e saber o que é teologia. Teologia é uma ciência que estuda as religiões, bem como aquilo que é relativo a estas religiões, como seus textos sagrados, seus dogmas, as suas doutrinas, as suas crenças, tudo isso se estuda dentro da teologia. Então, teologia não estuda somente o cristianismo. Teologia estuda as religiões do mundo, sejam elas orientais, sejam elas ocidentais, tudo que está relacionado a questões espirituais, religiosas, se estuda dentro da teologia. E dentro do caso, no nosso caso, o cristianismo, a teologia vai estudar sobre quem é Jesus, quem é Deus, bem como a Bíblia Sagrada, a sua palavra, as suas crenças dentro do cristianismo. E quem estuda, quem se dedica à teologia, seria somente para efeito de conhecimento? Não, de fato não. Ele estuda também para entender o que foi feito lá atrás, o que foi estabelecido há um tempo remoto, mas como que isso vai gerar de impacto nos dias atuais, na nossa sociedade, em nosso contexto. Então, quem está dentro, por exemplo, de um contexto como o nosso, o cristianismo, ele estuda teologia não só para ser pastor, não só para ser alguém que vai ser um pregador, um professor. Ele pode estudar teologia para entender melhor quem é Deus, a sua vontade, a sua palavra. Logo, todos que são pastores, bom seria que fossem grandes teólogos. Quem é professor de escola dominical, quem dera também se fossem ótimos, excelentes teólogos. Até porque eles aprenderiam aquilo que é próprio da sua religião, próprio do cristianismo, e poderiam melhor ensinar, poderiam melhor contribuir com a igreja do Senhor. Sem dúvida. Então, o teólogo dentro da igreja, ele pode colaborar junto com o seu pastor, junto com a sua liderança, pensando, refletindo quais implicações determinadas ações, determinados eventos, atividades vai gerar naquele fiel, naquela comunidade ali presente. Porque o teólogo ele vai ter aquela visão macro entre as atividades práticas, questões administrativas, bem como questões, digamos, propriamente religiosas. Com o efeito disto, temos a análise da palavra, de suas doutrinas e pontos fundamentais. Então, você que ainda não fez teologia, não faz teologia, eu recomendo, faça teologia. O teólogo, sem dúvida, ele pode ajudar a igreja a avançar, a progredir, a ter um resultado muito maior, porque ele vai orientar que aquele ponto estabelecido como ponto doutrinário tem embasamento bíblico ou não tem concordância bíblica ou não tem, como que os teólogos antigos, como que a igreja antigamente percebia aquilo que o pastor atual está estabelecendo, o teólogo vai poder orientar. Ou seja, o teólogo vai poder trabalhar e assessorar a igreja na área do aconselhamento espiritual, na área administrativa e muitos pontos importantes. Com certeza o teólogo poderá contribuir com a igreja. Então, o teólogo tem um papel muito importante. Teólogo, muitas vezes, é visto como alguém que engessa, alguém que tem como distância de Deus a frieza espiritual. Pelo contrário, teólogo pode ser crente, pode ser alguém de profunda comunhão com Deus. O saudoso pastor Antônio Gilberto dizia sempre em suas falas que o teólogo, quando ele tem uma vida de oração, de jejum, de comunhão com Deus, ele é uma pessoa produtiva, é uma pessoa fértil. Quando ele somente estuda a letra, só faz análise das teorias e não tem vida de comunhão com Deus, sim, ele se torna infrutífero, ele se torna até mesmo desnecessário no contexto igreja. Mas quando ele tem vida de comunhão com Deus, quando ele ora, quando ele se dedica à leitura da palavra, sabendo que lá é a palavra de Deus, sem dúvida ele pode contribuir e muito com a igreja. Então, meu querido pastor, meu querido líder, incentive os seus membros a estudar teologia, incentive os seus líderes a estudar teologia, que ao ser levantado como obreiro, como pastor, que se dedique mais ainda às questões teológicas, porque como já foi falado aqui, você vai entender
os dogmas da igreja, as crenças da igreja, aquilo que está relacionado ao texto sagrado. Porque hoje o que estamos lendo foi escrito em uma outra época, foi escrito em um outro contexto, com um propósito muito bem definido. E somente por meio da teologia, do aprofundamento teológico, que com certeza conseguiremos ter uma visão clara e uma interpretação acertada do texto bíblico. Com isso, conseguiremos contribuir com a igreja do Senhor. Então, o teólogo e a igreja podem caminhar juntos, porque um colabora com o outro. Não precisam ser antagônicos, pelo contrário, podem trabalhar junto. O teólogo vai estudar a Bíblia, vai ler Bíblia, vai explicar a Bíblia com muita propriedade, com muita autoridade, e com isso ele vai ajudar a igreja a qual ele reúne, a qual ele é convidado para ministrar. Então, teólogo, ele é bênção, não é alguém que prejudica a igreja, pelo contrário, pode muito ajudar a igreja. A igreja, por ser às vezes rasa no conhecimento, não gostar de estudar a palavra de Deus, ela se torna vulnerável às heresias, às falsas profecias, a ensinos contrários à palavra. Mas com uma teologia ortodoxa, sacra, uma teologia genuína, pura ali, sem dúvida, ela estará guardada, ela estará prevenida, alerta, e estará sem dúvida crescendo de forma louvável. Então, fique com esta reflexão. Também vou deixar aí na descrição desse vídeo um artigo falando sobre o papel do teólogo, bem como as contribuições que um teólogo podem fazer com a igreja. Leia também para que você possa ter uma visão ainda maior. Eu agradeço a você por essa atenção e eu espero que você que ainda não é teólogo se torne um teólogo o quanto antes. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal, deixa o like e o comentário e até o próximo encontro. Deus abençoe no nome de Jesus.